Então vamos agora com os números inteiros, já nós falamos, os números racionais. Então vamos lá, números racionais. Quem são os números racionais? São os números que podem ser escritos, vou botar aqui, ó, em forma de fração, tá bom? Em forma de fração. Em forma de fração. Ou seja, você tem uma fração. Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração, então ele é considerado um número racional. Tá bom? Lembrando que para que as condições de existência da fração, esse A ele tem que ser um número qualquer, pode ser um número, né, que pertença ao conjunto que nós estudamos agora, dos números reais, e o B tem que ser um número diferente de zero, tá bom? Que é a condição de existência, tá ok? Então vamos ver aqui. Números, conjunto dos números racionais. Assim como os outros, o conjunto dos números racionais ele tem um símbolo. Qual é o símbolo do conjunto dos números racionais? É o Qzinho, tá? É o Qzinho. E o que acontece? Os números racionais, como nós falamos, ele pode ser representado, são representados através das frações. E na fração, a gente tem algumas situação. A fração, quando a gente faz a divisão dela, por exemplo, vamos ver aqui, 5, por exemplo, dividido por 2. Quando vai dar isso aqui? 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Ou seja, deu um número decimal exato, certo? Número decimal exato. Agora, se nós dividirmos aqui, ó, 1 dividido por 3, vai dar 0,3333, ou seja, vai dar um número com infinita repetição aqui. Esse número é chamado de dízima periódico. Então, o número racional, o que ele vai ser? Ele vai ser uma fração com um resultado decimal exato, tá? Ou com uma dízima periódica que possa ser representada através de uma fração. Tá bom? Existem dízimas periódicas infinitas. Então, essas dízimas periódicas infinitas não tem como você representá-la com uma fração. Inclusive, quando acontece isso, ela é chamada de número irracional. Então, nesse caso aqui, o número racional tem que ser uma fração, né, cujo resultado decimal seja finito e a dízima periódica também dê para representar por meio de fração. Tá bom? E segue os mesmos conceitos que nós vimos lá, tá bom? O racional, asterisco, o que vai acontecer nele? Vamos supor, se a gente tiver aqui um exemplo, né? Menos 4, menos 3, menos 4 sobre 2, menos 3 sobre 7, por exemplo. Aí o zero não pode entrar aqui também, tá? Segue a mesma linha de raciocínio. Então, o racionais asterisco exclui o zero. Números racionais positivos só vai pegar as frações positivas, né? Porque esse subconjunto, como é que ele é chamado? Aí vai ser chamado de subconjunto dos números racionais não negativos. Então, só mesma ideia que nós vimos lá, só vai pegar os positivos. Se for asterisco mais positivo, mesma coisa. Ele vai excluir todos os números negativos, incluindo o zero. Então vai ser só frações positivas. Se for racionais com sinalzinho de menos, significa que ele está excluindo todos os números racionais positivos. Então ele vai entrar o zero e os números positivos. E por fim, se for um número racional negativo mais o asterisco, a gente já sabe que vai ser números decimais exatos e dízimas periódicas
negativa somente, porque vai excluir os números positivos, tá bom? Então estou dando a corrida até porque para essa aula não ficar muito longa, tá bom? Mas mais na frente a gente vai fazer exercício, a gente vai estar fazendo a revisão através dos exercícios, tá ok? Então vamos para o próximo. Então agora nós iremos ver os números irracionais, tá? Números irracionais, aqui nós iremos representar pelo i, embora tenha alguns professores que não gostam de usar por conta essa simbologia aqui, por causa dos números complexos. Mas, igual eu falei, lá na frente nós iremos abordar números complexos, e então, para nós aqui, vai ser representado pelo i, com as duas barrinhas ali, tá bom? E quais são? Como eu falei, os números irracionais são os números infinitos que não tem como a gente representar eles através de uma fração. Os números racionais dava para a gente representar ele através de fração. Por quê? Porque eram números decimais finitos e dízimas periódicas que dava para colocar em forma de fração. O número irracional não dá para representar ele, porque ele é um número infinito. A dízima periódica, ela não tem período. O que é período, Roberto? Período é aquela, por exemplo, naquele exemplo que nós demos na aula passada, nos números racionais, por exemplo, 1,1 dividido por 3. Vai dar 0,3333. Então, essa repetição de 3 chama período, tá? E o que acontece? O número, deixa eu apagar aqui, o número irracional, ele não vai ter essa repetição de período, ele vai sempre dando números diferentes. Por exemplo, tem um número que é famosíssimo, que você conhece, que é o π, né? Qual que é o valor do π? 3,14, 15, e assim vai. Aí vai mudando os números. Porque você vê que não tem uma sequência, não tem um período. Então, por conta disso, não dá para representar numa fração. Então, por isso que ele é chamado de número irracional. A gente tem aqui também, por exemplo, se a gente achar o resultado de raiz de 5 vai dar 2,23, 60, 67 e assim continua. Também não tem uma repetição, ou seja, não tem um período. Não dá para representar esse número em fração, por isso ele é chamado também de irracional. Mesma coisa, se a gente for calcular a raiz de 2, vai dar 1,41,42, 13 e assim vai continuando. Tá vendo que não tem a repetição, não tem período? Então, por isso, não tem como colocar na fração. Então, é chamado de número irracional, tá bom? A representação dele é assim. Se nós fôssemos fazer um conjunto, pessoal, deixa eu apagar aqui. Se nós fôssemos fazer um conjunto para mostrar onde está, Roberto, onde está o número racional, onde está o conjunto dos números inteiros. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem aqui, ó. Se fôssemos fazer uma representação, aqui. Se fosse fazer num círculo, tá? Os números naturais, que é esse M, ele seria o primeiro círculo, tá bom? Deixa eu pegar uma outra corzinha aqui. Vou pegar o vermelho agora. O conjunto dos números inteiros, que é o nosso Z, ele seria aqui. O conjunto dos números racionais, que é o nosso Q, ele estaria aqui, ó. Tá bom? Deixa eu fazer uma coisa aqui. E o conjunto dos números irracionais, ele estaria aqui, ó. Ó, por exemplo, o 2 está aqui. O 2 também está aqui. Você lembra? Porque tinha uma reta lá que pegava os números. A gente fez o exemplo pegando no menos 3, menos 2, menos 1, 0, 2. Então também está aqui. Você entendeu? Então os números inteiros estão dentro os números naturais. Está dentro do conjunto dos inteiros, que está dentro do conjunto dos racionais. Tá bom? Então, e aqui são os números irracionais. E o que acontece? E o que são os números reais? Que é o último tema aqui. Os números reais
é a união, que é representado pelo R e as duas barrinhas, e os números reais, ele é a união dos racionais com os irracionais. Ou seja, ele pega todo esse conjunto aqui, tá bom? Todos esses números aqui, frações, positivos, negativos, números aqui periódicos, não periódicos, todos os conjuntos desses números formam o número o conjunto dos números racionais. Tá bom? Então tá aí, gente. De uma forma rápida, eu sei que tem muito mais detalhes e para a gente poder estar estudando. Mas isso aí é só uma revisãozinha. Eu vou preparar uma lista de exercícios que mostra como esse conteúdo ele cai, de que maneira ele pode cair, e vou estar postando aí no canal, tá bom? Só não se esqueça, gente, de dar o seu like, sabe? Quando você faz isso, dá um like, você se inscreve, o YouTube ele vai entender que esse canal tem sido importante, pessoal. Então tem muita gente aí que está precisando, né, de aprender matemática, tem objetivos na vida e às vezes por causa da matemática ela já desistiu várias vezes. Por exemplo, de passar no ETEC, prestar um concurso público, o Enem. E aqui eu vou preparar, é muito conteúdo que eu vou estar disponibilizando para você gratuitamente. Então você vê, eu tenho meu serviço, eu tenho meus compromissos, eu preparo, estudo, reviso, para vir aqui preparar essa aula de todo o coração, porque eu sou amante da matemática, eu amo matemática, gosto de matemática, e eu quero te ajudar. Então se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, tá bom? E escreva seus comentários, dê o seu like, e dê a sugestão de que tipo de aula que você gostaria que eu viesse fazer, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e te vejo na próxima aula.